Por isso que tem que ter uma empresa ou um especialista em tecnologia. Legal. Ô, Carlos, eu lembro de uma demanda que a gente estava tendo na nossa empresa voltada a marketing, né? A gente estava pensando assim, a gente faz um departamento de marketing nosso ou a gente contrata uma empresa para fazer o departamento de marketing, né? Então, eu contratar um profissional voltado a marketing, eu tinha uma situação que essa pessoa poderia se desligar da empresa. Se eu contratar uma empresa, eu não vou ter essa preocupação e eu vou poder direcionar o marketing da forma correta, né? Conforme as estratégias da empresa. Então faz todo sentido. A gente não pode depender de uma pessoa, a gente tem que depender de uma empresa, né? Eu vou lembrar de uma situação, Pedro, que foi trágica, tá? Foi trágica. A pessoa tinha um cara que tomava conta do TI dela, mas também trabalhava para ela, entendeu? Então Certo. ela nunca precisou de um TI. Só que todas as senhas, todos os logins, tudo estava na mão dessa pessoa, certo? E Certo. num determinado momento eles se estranharam dentro da empresa. O que esse cara fez? Ele continuou trabalhando, continuou, mas no processo ele foi tirando cliente, montando uma outra empresa, tirando cliente, montando uma empresa. Poxa Ele vida. desidratou a empresa, o empresário não entendeu que isso estava acontecendo, porque até Sim. então estava tudo normal. Do dia para a noite o cara montou uma outra empresa. Não foi do dia para a noite, foi em Sim. passos Com o pequenos. passar do tempo, Exatamente. virou E a chave e virou a saiu chave e fora. saiu. E os clientes, e o cara enxergou, puxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Não tem login, não tem senha, não tem nada. Eu preciso produzir, quem produzia era o cara. E quem tomava conta era o cara. Então, quando você faz PJ para PJ, você não vai conseguir fazer isso. Sim, Você vai ter realmente. uma PJ tomando conta, por exemplo, no caso que você falou, da empresa para o marketing teu aí, e ela vai fazer do jeito que é o melhor, mas com aquilo, com a tua cara, entendeu? Legal. Por isso, tecnologia precisa ter alguém ali focado te ajudando. E a palavra é essa: ajudar a passar esse momento. Porque quem não passar esse momento da ponte com tecnologia a partir de agora, vai ficar difícil depois, porque as coisas vão começarem a se complicar. Sim, Entendeu? sim, realmente, com certeza. Ô Carlos, e voltando aqui a toda essa história, hoje a usina TI, Carlos Salles tem aí pelo menos 25, 30 anos de experiência no mercado, né? O que você acha que você poderia ter feito melhor no passado que te ajudaria hoje no futuro, enquanto, né, trazer essa experiência sua hoje para os empreendedores, para quem está decidido a trabalhar em tecnologia hoje? É engraçado porque hoje, se você for entrar em alguma empresa de tecnologia, você tem várias empresas, né? Na nossa época, discutir, ou seja, até isso que nós estamos fazendo, essa parceria de tecnologia, de você com a sua empresa, eu com a minha empresa, não existia. A gente era quase que inimigo. Né? Antigamente é Entendi. difícil de você ter Ter conexões um com parceiro ali. parceiro, Sim, exatamente. sim. Então, uma das coisas que se eu tivesse o que eu tenho hoje de conhecimento de network, eu faria mais network com pessoas e empresas da minha área para Desde o poder passado você faria muito mais network e muito teria mais muito mais network, exatamente. parcerias. Não entendia que isso poderia ser assim uma chave que mudar, que alavancaria muito mais a Não questão. seria meu concorrente, seria Não, meu parceiro. exatamente. E a Entendi. gente entendia que era o concorrente a ponto de repente, um lutar com o outro, se matar lá na esquina. Por causa de um Por cliente. causa de um cliente, entendeu? Entendi. Entender, se a gente entendesse isso lá no passado, talvez hoje a gente. Mas é aquele negócio do processo evolutivo do ser humano, né? Claro, é E aprendizado, né, profissional, Carlos? As né? Aham. experiências que você vai adquirindo com o passar do tempo. E você entrou justamente num ponto que eu gostaria de chegar nesse, né, nesse bate-papo também, que é o BNI hoje que você participa, né? Você convidou também nossa empresa para participar desse grupo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é ser um giver, né? Que a gente fala bastante lá Giver. no BNI, são os givers, né? Isso. Explica para nós, né, para quem assiste a gente, que seria o BNI? Ó, o BNI chegou na nossa empresa há 6 anos atrás. Né? Na verdade, eu fiz um treinamento chamado Mastermind. Uma das coisas que mudou bastante a minha vida é conhecer as 17 leis de Napoleão Hill. E nisso tinha um cara lá chamado Celso Mogari, tem uma dívida muito grande pessoal
porque esse cara me ajudou. Manja, assim, essas pessoas que querem ajudar. O Celso Mogari é um cara fantástico. E ele falou, Carlos, está vindo uma franquia aí de empresários montar um negócio aí que eu quero que você vá. Eu falei, cara, você falou que eu quero que você vá, eu vou, né? Fui lá, entendi que aquilo era bom para nós no momento, né? E comecei a aprender essa filosofia Give or Gain, que é dar para receber. É interessante que isso a gente utiliza muito na nossa igreja, essas coisas, né? Dar para receber. Jesus Cristo já falava muito sobre isso, né? Sim. E você começar a entender que empresários estão ali para te ajudar a performar, ou seja, colocar dinheiro no bolso, mas de uma forma diferente, dando uma referência qualificada para você, fez super sentido. E aí é interessante, né? Quando a gente enxerga que a gente pode fazer uma parceria com alguém, tipo a tua empresa, a empresa do teu pai, que a gente pode estar junto e a gente entende que isso é bom para nossas empresas, para você e para nós, a gente fez esse convite para vocês entrarem também no BNI, né? Entendi, bacana, Carlos. E assim, agradeço muito o convite, até porque hoje a gente já colheu vários frutos, né, também desse grupo, mas a essência do grupo, né, como que funciona? Tem as reuniões, explica para nós, né, dá uma detalhada melhor para quem assiste a gente, o que é ser um membro do BNI? Bom, por exemplo, de um lado, se você for membro de um grupo qualquer, a necessidade de você pagar uma mensalidade de alguma coisa para entrar num determinado grupo, até antigamente tinha. Se você fosse sócio de uma piscina, você pagava. Pagava para participar. Eu era sócio, né, do Grêmio sim, e assim por diante. No BNI, o que acontece? A gente ingressa no BNI e lá, no grupo determinado X, por exemplo, aqui em Cambé tem um grupo nosso que chama-se Omnia, tem as cadeiras profissionais. Então, por exemplo, sim, você está lá com a cadeira profissional hoje com o Assina PDF. Eu estou lá com a cadeira profissional com a área de tecnologia da informação. Tem ali a cadeira do advogado, tem ali a cadeira do dentista. Então, a gente privilegia, ou seja, a gente bloqueia a cadeira para que ele possa fazer negócios com aquele profissional. Mas isso é voltado para a cidade ou para o grupo. Então, dentro de um grupo, eu posso ter um dentista. Isso, voltado para o grupo. Aqui na cidade de Cambé, poderia ter 2 grupos, 3 grupos, cada grupo separado, com a sua reunião separada, mas todos os membros podem fazer negócios entre si. O propósito é fortalecer o grupo. O propósito é fortalecer o grupo. Legal. Porque assim, por exemplo, eu tenho dentro de um grupo um posto de gasolina, então todo mundo vai abastecer nesse posto de gasolina. Não tem obrigatoriedade. A gente sempre fala, não tem obrigatoriedade. Mas, tal qual um organismo, nós precisamos fortalecer o nosso grupo, entendeu? Esse pensamento de fortalecer, desde quando a pessoa entra, a gente tem uma preocupação que ela performa, para ela performar. E lá tem toda uma universidade que faz a gente ensinar as pessoas, e óbvio, a pessoa tem que querer performar. Então, ela pode dar referências. Por exemplo, vocês deram uma referência para a nossa empresa, de uma empresa que estava precisando de colocar cabeamento de rede. Nós fomos lá, fizemos todo o trabalho para eles e depois fechamos um contrato com essa empresa. Nós demos uma referência de uma outra empresa para vocês foram lá, fizeram o trabalho de vocês. Então, eu penso todo dia, se alguém falar, eu estou com um problema de internet, o que eu faço? Eu já mando uma referência. Exatamente. Eu estou lá visitando um cliente que ele é do escritório de contabilidade. Eu já falo assim, cara, você tem algum software aí de assinatura de PDF? Quando eu vou trabalhando, despertar o interesse para jogar uma referência para você. Muitas vezes o cara se torna tão giver que ele para de vender os negócios dele para poder vender os negócios do parceiro. Por quê? Porque ele sabe que lá, se o grupo tiver 20 pessoas, se o grupo tiver 30 pessoas, vão ser 20 ou 30 pessoas vendendo seu produto, entendeu? Legal, bacana. É basicamente assim, o seu cliente também precisa do meu produto. Aí que você tocou no negócio. E aí que tá o detalhe ali que a gente vai conseguir conectar o seu cliente comigo, né? Imagine o meu cliente com você. Esse exponencial. Vamos imaginar o seguinte, que você tenha 10 clientes na tua rede. E você tem aí orçamentos enormes aí. Estou falando de uma empresa, tem vários orçamentos passando por isso. E você é um cara giver. Então, toda vez que você toca no assunto
por um exemplo, eu tenho lá um escritório de contabilidade e esse cara está abrindo uma empresa e eu sou um cara giver, eu vou falar assim, viu, você tem alguém de tecnologia para te ajudar? Entendi. Aí o cara fala assim, não, puxa, que legal, bacana, cara, eu estava pensando nisso. Não, eu tenho esse cara aqui, ó, fala com o Carlos Salles. Vou te indicar Você já colocou a internet na tua empresa lá? Não, eu não coloquei ainda, eu estava pensando nisso. Não, então toma aqui o cartão do Pedro. Mas nós vamos, além de toma aqui o cartão, nós vamos fazer assim, então espera um pouquinho. Pedro, tem condições de atender o cara lá na rua? Qual que é o endereço? Na rua tal, fazer isso. Opa, o Pedro tem. Posso passar o Pedro para você? Pode, mas só que você vai falar com o Pedro agora, beleza? Eu vou mandar o contato para ele, mas não deixa de falar com ele. Então a gente vai naquela. Não é forçar uma venda, mas naquele esforço de que você vai pegar esse cliente, entendeu? Para atender ele e dar o seu melhor. Bacana, legal, Carlos. E é assim, a partir daí, né? Lógico, não é necessário ser um membro do BNI para você fazer esse network, mas o ser membro do BNI facilita e direciona pessoas com o mesmo propósito de fazer isso. Né? É que nós fazemos isso toda semana. Claro, maravilhoso. Assim, a gente tem uma reunião toda semana. Vocês se reúnem com esse propósito, né, de fortalecer quem está no grupo. É isso. Exatamente. A gente se reúne toda semana, a gente vê quem está com dificuldade para poder ajudar. A gente pede referências lá e os nossos membros também pedem referência. Às vezes, por exemplo, o cara vai lá e pede referência. Peço a referência do nome fulano de tal, da empresa tal, que eu preciso passar um orçamento para a pessoa. E aí acontece o quê? Alguém tem o contato ali no celular. E o cara fala, tá na mão. Opa, peraí, tem aqui. Tem aqui, o cara é meu amigo. O cara joga golfe comigo, o cara joga tênis comigo, o cara tá na minha igreja. E aí o que você faz? Para não ser muito invasivo, né? Para você não passar algumas fronteiras, né? Você vai lá e fala assim, fulano de tal, tem um amigo meu que ele presta serviço, ele pediu a referência, posso passar teu contato? Como você tem uma credibilidade com essa pessoa que você fez? Você abriu a porta para outra. Legal. Tá? Maravilhoso, Carlos. E hoje, né, você é empreendedor da área de tecnologia. O que você espera para os próximos anos?